Nós estamos no segundo ano da nossa conferência Minha Família, Meu Tesouro. E hoje é a segunda noite dessa conferência. Nós temos alvos, nós temos propósito em relação à nossa família. Nós temos uma missão, um chamado em relação à nossa família. E tudo que nós queremos é que isso não fique só como uma frase, jargão da nossa vida cristã ou da nossa vida eclesiástica, de frequentar o culto. E nós queremos muito que o Senhor nos dê mais frutos, e frutos mais evidentes, e frutos mais intensos nesse ano, de vitórias e transformações na nossa família. Se você crê nisso, diga amém. As crianças com menos de 10 anos podem ir para a sala, os pais podem encaminhar as crianças abaixo de 10 anos, que elas serão ministradas de uma forma especial nas salinhas. Ontem nós tivemos o privilégio de receber o pastor Lucas Hayashi, e ele nos ministrou de uma forma tão impactante. Nós temos essa tela, Tiago. Ele falou sobre 6 pontos específicos em relação à nossa família. Primeiro, nossa família é o sonho de Deus. Você já pensou na sua família assim? Minha família é o sonho de Deus. Pastor, você não sabe como é que é a minha família. Você não sabe como que as coisas são lá. Mas se o diabo estragou alguma coisa, não muda. Eu lembro do pastor Davi, uma vez veio aqui, e ele pegou uma nota de 50, e ele embolou a nota e perguntou, quanto vale essa nota? 50. E ele disse, se essa nota for encontrada toda embolada e suja de lama no esgoto, quanto vale essa nota? 50. A nossa família tem o seu valor independentemente de como ela está hoje. Na verdade, se a nossa família é o sonho de Deus, as coisas que não vão bem na nossa família são coisas que o maligno está tentando fazer. E discernir isso é de elevada importância. Segundo, a nossa família é a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos aqui ontem, e você pode assistir na internet a ministração de ontem. Nossa família, eu e você precisamos nos lembrar e pensar nisso o tempo todo. Minha família é a imagem e semelhança de Deus. Deus é uma família. Antes de todas as coisas existirem, existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a essência maior de Deus é o amor. E não se tem amor se você não tem a quem amar. Então, como é que Deus é amor ou era amor na eternidade passada? Como é que Ele amava o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Uma comunidade de amor, uma família, mas Ele desejou ter mais filhos semelhantes a Jesus, por isso nos alcançou. A família é a imagem e semelhança de Deus. Nós, como família, somos expressão de Deus como família na eternidade. Terceiro ponto, nós vimos que a instituição, a família é a instituição que governa a terra. Eu não sei se você já tinha sido confrontado assim, ou visto num propósito como o de ontem. Na Constituição brasileira está escrito, a família é a base da sociedade. A minha família, ela foi estabelecida por Deus para governar nesta terra. Se tem alguma coisa acontecendo, ou se já acontece há muito tempo na minha família, que é contrária a isso, eu preciso da intervenção de Deus, para que Ele restaure na minha família essas verdades, e a minha família seja instituição para governar a terra. Eu estou declarando isso a você, irmão. O nosso propósito na conferência é que isso se torne realidade na vida de todos nós. Cada pessoa que entrar nessa igreja, cada irmão que caminhar conosco, veja a obra transformadora de Deus, de tal forma que a família dele se torne exatamente isso. Quarto, a base da sociedade. Quinto ponto, representação de Cristo e a igreja nessa terra.
Pastor, não vai dar, porque lá em casa, olha, tanta coisa aconteceu, já separou, já brigou, já morreu. A minha família é a representação de Cristo na terra. E aquilo que não vai bem, que não está coerente com isso, o Senhor vai entrar. Eu não quero só frequentar cultos. O Senhor vai entrar na minha família e vai transformar isso. E por último, a minha família é o canal de bênção para o mundo. Porque o Senhor disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E como eu recebi essa bênção de Abraão, como eu fui inserido na família de Deus por meio de Jesus Cristo, a minha vida e a minha família é para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E de novo, o que porventura eu esteja vivendo e que não está coerente com isso, eu quero que Deus entre, ponha luz e transforme. Você concorda com isso, irmão? E hoje e amanhã nós vamos entrar em alguns pontos que vão como uma lupa em determinados elementos que não estão de acordo com isso aqui. E nós vamos juntos orar ao Senhor, e o Senhor vai nos dar experiências profundas da manifestação do seu poder em áreas da nossa família, para que isso aqui seja evidente, seja visível, seja o seu testemunho na sua história, na sua realidade. Nós não conseguimos, em 2 sessões, olhar todos os elementos que a gente precisa olhar, mas nós vamos, hoje e amanhã, entrar em alguns pontos que eles vão ter desdobramentos para o resto da sua vida. A partir de hoje, aquilo que ainda não havia sido tocado pelo Senhor, nós estamos colocando diante do Senhor que venha ser tocado. A palavra do Senhor nos fala sobre uma palavra, e essa palavra, ela foi muito ministrada pela pastora Tânia Teresa no ano passado, nesta conferência. E vale a pena você ouvir novamente, assistir novamente as ministrações da pastora Tânia Teresa. Elas estão disponíveis no canal do YouTube da igreja, do Projeto Adoradores. Mais alguns dias e você vai ter no site do projeto todas essas ministrações linkadas ali, e você vai poder ouvir e assistir todas elas. E a palavra, ou uma das palavras centrais da ministração da pastora Tânia Teresa, é a palavra iniquidade. E é de elevada importância que a gente restaure, traga à memória o que a pastora Tânia Teresa ministrou sobre iniquidades. Mais do que isso, nós queremos ampliar nosso entendimento, nossa convicção, nosso domínio do conhecimento bíblico acerca de iniquidades. E a palavra do Senhor não nos nega isso. A palavra do Senhor faz com que a gente tenha luz sobre tudo que diz respeito à iniquidade. Quem trabalha para esconder isso é o maligno. E nós podemos ir lá em Ezequiel capítulo 28, verso 15. Ezequiel capítulo 28, verso 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Leia de novo o versículo. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse é um texto clássico. Esse é um texto que muitos de nós, só de mencionar, já sabe de quem está falando. Mas se porventura você não sabe de quem está falando, Deus está revelando, através do profeta Ezequiel, algo sobre Lúcifer. Deus está trazendo luz para nós sobre Lúcifer, o anjo de luz, que se tornou o anjo de trevas. Ele se tornou Satanás. E antes que todas as coisas existissem, só na eternidade, no céu, o Senhor vem e revela que passou a existir, por meio de Lúcifer, iniquidade.
Nós não podemos nos esquecer que a iniquidade, ela é o foco central de uma tragédia no céu, em que Lúcifer se rebelou contra Deus e disse: eu quero ser igual a Deus, eu quero assentar-me nesse trono. E Deus permitiu isso, porque Ele tinha um propósito soberanamente. Mas no céu nasceu a iniquidade. Primeira manifestação autorizada por Deus. Deus não perdeu o governo, o controle das coisas no céu. Deus não foi pego de surpresa e de repente Ele tomou um susto. Mandaram um aviso para Ele, tem alguma coisa acontecendo. Não, não. Deus sabia de tudo e Deus autorizou com um propósito que se manifestasse naquele anjo de luz, querubim de Deus, guardião de coisas tão especiais no céu como o louvor, a música. Então, brotou pela primeira vez iniquidade. O versículo 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Deus está trazendo luz sobre o que aconteceu com Satanás e o que Deus estabeleceu para Satanás. Até hoje, Satanás não está solto, fazendo o que bem quer. Satanás está debaixo de um plano de Deus. Satanás pode ser tido como um servo de Deus. Ele só pode fazer aquilo que Deus permitiu fazer. E na terra, ele só pode fazer o que eu ou você permitirmos. Quando eu e você não permitimos, ele fica amarrado e sem força. Mas por que ele consegue fazer tanta desgraça? Porque nós não temos olhos nem conhecimento para o governo. Nós vimos ontem que Deus deu Gênesis 28, Gênesis capítulo 1, verso 28, Ele deu a nós o governo de todas as coisas. Mas se nós, por algum assunto, por alguma questão, por algum desconhecimento, treva, cegueira, engano, não importa, religiosidade, nós não aprendemos a governar, o maligno faz conosco o que fez com Adão e Eva. Ele entrou ousadamente, atrevidamente no Éden e plantou iniquidade. O desejo, a malignidade de querer alguma coisa contrária a Deus. E a iniquidade, ela se torna o ambiente propício para que, em rebelião, eu e você cometamos pecados. Então pense na iniquidade como um ambiente de trevas, de engano, de domínio de Satanás, em que nesse ambiente chamado iniquidade, eu acabo cometendo pecados. E os meus pecados legalizam mais ambientes de iniquidades. Antes de nós continuarmos qualquer coisa, a gente precisa entender aqui. Isaías capítulo 53, verso 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. Em Adão, no Éden, Satanás copiou, duplicou, infiltrou, estabeleceu em Adão iniquidades. E essas iniquidades foram sendo transferidas de geração em geração. Imagina que você pega um determinado produto
e equivocadamente ou intencionalmente você lava a roupa com um produto errado e aquele produto estraga a roupa. Você que fez isso, você é responsável por isso. Você precisa, pelo menos, pagar essa roupa, restituir essa roupa. Você que errou, você que cometeu o pecado, você é que tem que pagar. Mas a sua criancinha viu você fazendo aquilo, e no dia seguinte, aquela criança pega aquela mesma garrafa e fala assim, foi essa que mamãe usou. E ela faz a mesma coisa, ela derrama a mesma coisa na roupa e ela estraga a próxima roupa. Eu vi mamãe fazendo isso, foi assim. E uma informação, uma ideia, um contexto é transferido para outros que acabam podendo cometer pecados dos quais são responsáveis. Mas a iniquidade vai se desdobrando. Se eu não abro os olhos, se nas trevas eu não acho que é pecado, eu não acho que é problema, embora a ilustração tenha sido tão limitada, eu continuo fazendo coisas que ninguém me ensinou que era pecado, que era errado, aconteceu, deu uma sorte, a vida é assim, as pessoas são assim, eu continuo repetindo pecados. As minhas próximas gerações aprenderam a fazer isso, e elas vão debaixo de iniquidade, cometendo seus pecados. E eu e você precisamos ter uma convicção. Jesus levou na cruz minhas iniquidades. Eu não preciso mais continuar vivendo nem com as iniquidades que eu recebi das histórias da minha família, nem as que eu produzi com os meus pecados. Eu não vou continuar vivendo com as iniquidades, porque elas são o ambiente que Satanás usa de mentira, de engano, de entorpecimento, de tudo normal, é assim mesmo, para que eu continue produzindo pecados. Capítulo 17 de Jeremias, o verso 1, nós lemos assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então preste atenção, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro. Todo versículo bíblico, ele revela elementos espirituais. Todo versículo bíblico revela uma verdade espiritual. E essa verdade, ela é um princípio, ela é um mecanismo, ela vai ser aplicada em qualquer questão da vida. Então o Senhor está dizendo, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro. Isso tem por trás, na doutrina do reino de Deus, que um pecado faz uma marca. No mínimo, é lógico, é inteligente, é sensato. Deus está dizendo, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro. Mais do que isso, o Senhor está dizendo, a marca que o pecado de Judá faz é tão forte quanto um ponteiro de ferro. Não precisa ser um ponteiro muito poderoso, um prego que ele veio e passou rasgando na lateral do carro 0 quilômetro do vizinho. Te dá até uma gastura. Ah, meu Deus do céu. O Senhor está dizendo, o pecado produz uma marca. Não apenas como um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo. Por que que Deus vem e usa a pedra diamante? Porque ela é a mais dura pedra que existe. Um pecado gera uma marca. E essa marca é o que a Bíblia chama de iniquidade. Uma legalidade, um ambiente propício e inúmeras vezes uma normalidade.
que eu herdei, porque assim fazia há tantos anos atrás, meu pai fazia, meu avô fazia, meu bisavô fazia, era assim, a vida era assim. Eu nunca vi isso, eu nunca entendi, eu nunca prestei atenção nisso, mas isso veio repetindo de geração em geração, e eu estou de novo num ambiente em que eu cometo pecados, porque o ambiente da iniquidade me favorece. Não enxergar, não discernir, legaliza malignos, legaliza demônios, e eu acabo me envolvendo em outros pecados e carregando os pesos em mim das iniquidades da minha família. Como um pontiagudo diamante gravado na tábua do seu coração. O Senhor está falando de DNA. É poético nas tábuas do seu coração, mas cientificamente o Senhor está falando, fica cravado no seu DNA. E quando eu comecei a estudar o Senhor tem alguma coisa que o Senhor quer ampliar para nós. O Senhor me deu todo o conteúdo de um livro que está quase pronto, chamado O Mapa da Minha Vida. Isso começou em 2016, quando eu ministrei uma série de palavras aqui no Projeto Adoradores, chamada O Mapa da Minha Vida. E eu fui reunindo todo esse material, eu fui reunindo tudo que Deus tinha me dado. A Dani, lá em 2016, tinha falado comigo, esse conteúdo precisa se tornar um livro. A Dani falou isso comigo inúmeras vezes. O Mapa da Minha Vida, isso precisa se tornar um livro. E o ano passado o Senhor me deu isso. E esse conteúdo é para que eu e você entendamos qual foi a minha rota até aqui. Por qual rota, por qual mapa eu vou continuar seguindo? Mais ainda, quem tem poder para mudar meu mapa? Quem tem poder para pegar o meu coração, meu DNA, minhas heranças, meus jeitos, meus hábitos, minhas manias, minhas limitações, sofismas, fortalezas, pecados, iniquidades? Quem tem condição e poder para aquilo que está cravado no meu coração transformar? Por isso o Senhor vem e diz que o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo declara, é o poder para a transformação de todo aquele que crê. Mas na vida religiosa, por todos esses séculos, e mais intensamente, mais visível ainda hoje, nós estamos encantados com muitas liturgias, muitos dogmas, muitos espetáculos, muita tecnologia, muita luz, muita coisa. E nós frequentamos por anos a igreja, nós oramos, nós pedimos, nós sabemos que Deus precisa transformar alguma coisa que está na minha família lá, mas a gente vai tocando aquilo, a gente vai levando. E como nós fomos feitos seres com um elevado poder ou uma condição elevada de adaptação, nós vamos levando a vida assim. É assim, a vida é assim, pastor. As coisas são assim. O que é isso? É no mundo inteiro, todo mundo. Quem é que não está passando um problema? Quem é que não está? Quem é que não tem briga em família? Quem é que não sofre essas coisas, pastor? Qual que é? A gente vai crendo por causa de iniquidades, que o contexto de iniquidades é normal. Nós aprendemos e às vezes nós nos lembramos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Mas isso não tratou nossas iniquidades. Elas ficam cravadas no coração. E aí o Senhor me levou nesse livro, O Mapa da Minha Vida, a descobrir, não é descobrir, é a encontrar. Eu não fui descobrir nada, eu fui encontrar, e o Senhor trouxe na minha mão uma quantidade enorme de estudos científicos, de livros, em que a ciência comprova, o DNA é um mapa que não se altera.
Cada um de nós herdamos os genes dos nossos pais e temos um DNA que nos compõe quem nós somos e ele não se altera. Mas a ciência está declarando com todas as provas que a forma de vermos esse DNA, a forma do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, olhar e enxergar esse DNA é adulterada, é alterada, é corrompida por fatos e elementos de pecado da nossa história passada. O versículo revela exatamente isso. Eu, Sóstenes, você que está aqui hoje, alguns que estão nos assistindo pela internet, carregamos ainda iniquidades, ainda que elas foram resolvidas por Cristo na cruz do Calvário. Eu e você precisamos entender sobre elas e tomar autoridade sobre elas e denunciá-las. Aí vai uma segunda palavra central da ministração da pastora Tânia Teresa. Denunciar por luz. Eu entendi que isso que acontecia na minha casa, isso que meus pais, meus avós, meus antepassados, isso que eu faço, não é só pecado, mas abre legalidades. Isso vem de legalidades e abre outras legalidades. Vem do contexto de iniquidades. E produz outras iniquidades que eu sou capaz de transferir para as próximas gerações. Davi se deitou com Batseba, Davi cometeu adultério, Davi escondeu e em seguida, mesmo tendo sido confessado, perdoado os seus pecados, as questões que ele fez e não poderia ter feito com família, geraram consequências para todos os seus filhos, uma família, uma história cheia de terríveis batalhas e danos, porque ele adulterou. O adultério, o pecado do adultério é culpa de Davi, ele pagou por isso, mas o adultério deixa marcas na tábua do coração. E nós não sabemos disso. Nós ouvimos até o ano passado a pastora Tânia Teresa, mas passou um ano e a gente não tratou dessas coisas. Quais são, Senhor? As minhas iniquidades. E o texto continua dizendo: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. Então preste atenção, iniquidades gera em nós, não só as marcas no nosso DNA, mas gera também todos os elementos que governam a nossa vida. Quando o Senhor fala de altares e postes ídolos, o Senhor está falando de quem governa a vida, quem determina. Então, se é uma pessoa que não sai de casa por medo, o medo lhe governa. E o medo é uma manifestação de iniquidades. O que foi que alterou na minha mente, no meu espírito, nas minhas emoções, na minha história, a segurança no Senhor? Os anjos do Senhor se acampam ao meu redor e me livram de todo o mal. Eu não temerei, o Senhor está comigo. O que é que aconteceu que eu herdei? Ter medo, 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 medo. Medo. Quais foram as coisas que aconteceram na minha infância que é medo, medo, não filho, não toque isso aqui, não faz aquilo, não sei, ai meu Deus, não sei, isso aqui é o bicho papão. O que foi que fizeram comigo que eu acabei herdando também iniquidades que me fazem ser uma pessoa medrosa. Iniquidades que me fazem ser uma pessoa tola, ignorante ou viciada em cigarros, como meu avô, como meu pai, ou viciada em álcool, como muitos da família, ou viciada em qualquer outra coisa, problemas de dívidas, problemas financeiros, quem sabe problemas de adultério, a família lotada. O que aconteceu na nossa família que essa instância de iniquidade foi gerando a mesma condição para muitos de nós? E nós não olhamos, não vemos isso, nós achamos que nós estamos fadados a isso, é a vida, é assim. E
E o diabo conseguiu, por muito tempo, na vida da igreja, cegar o entendimento sobre iniquidades. Tudo o que governa, altares e postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. O Senhor está falando nesse texto. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Far-te-ei servir os teus inimigos, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. As consequências de iniquidades estão ao nosso redor. De onde veio a miséria, a dívida, a pobreza? Veio do céu? O Senhor, em algum momento, como pai, diz assim, eu vou deixar ele passar isso para ele ver o que é bom para a tosse. Você acredita que isso seria possível? Você acredita que Deus teria virado o rosto para um outro canto e não viu a hora que você se casou, ou que você fez uma viagem, ou que você foi para uma cirurgia, ou que alguma coisa aconteceu na sua família, nos seus antepassados? Você acha que Deus esqueceu ou perdeu o governo das coisas? Não. Você acha que isso vem do céu? Não, isso vem do inferno. E Satanás, na sua estratégia, planta iniquidades desde o céu, o Éden e cada uma das gerações dos nossos antepassados, para que nós possamos estar num contexto em que o pecado vai nos distanciando de Deus e produz mais iniquidades. E o Senhor vem far-te-ei servir os teus inimigos. Angústia, depressão, dívida. Nós temos aqui entre nós, e alguém que está ouvindo hoje ou depois pela internet, pessoas que a vida já passou, estão com 80, 90 anos, e as iniquidades estão ali, pautaram todas as lutas, todas as frustrações, todas as depressões, todas as dificuldades, tudo. E não conseguem se libertar, porque estão cativas das trevas, da ignorância. Primeiro, Jesus levou sobre si todas as minhas iniquidades. Pois é, pessoal, isso aí. Então, se Jesus levou, acabou, ele levou. Não, não. Jesus salvou a todos nós, pagou o preço de salvação de toda a humanidade. Mas para alguém usufruir e se apropriar da salvação em Cristo Jesus, ele precisa ouvir o Evangelho, entender, confessar, crer de todo o coração e confessar, e se submeter como alguém que morre na água do batismo ao governo absoluto de Cristo e nascer de novo. E não só isso, ele precisa começar a estudar a palavra e viver debaixo do governo do Espírito Santo, e dia após dia o Senhor vai ensinando mais alguma coisa, a gente vai vencendo outras, a gente vai crescendo, e o Senhor já definiu como seria, como a luz da aurora, um pouquinho cada vez mais, até ser dia perfeito. Então o Senhor conquistou na cruz do Calvário um pacote maravilhoso, perfeito para mim e para você, que envolve a salvação. Mas nessa vida terrena, sou eu e você que temos autoridade. Nós vamos nos apropriando desse pacote, dia após dia. Nesse pacote, o Senhor levou também as nossas iniquidades. Satanás foi vencido. Ele já sabe o que espera por ele. Agora, muito em breve, ele será preso. Ele será lançado por toda a eternidade no fundo do inferno. Mas ele tenta o tempo todo, e ele alcança a legalidade, porque eu e você, na ignorância, não sabemos que pelas iniquidades nós estamos à mercê de tudo. Ainda que sejamos salvos, ainda que ele tenha levado as iniquidades com ele na cruz, é o conhecimento que não me deixa perecer. É a verdade que eu conheço que me liberta. Então, Senhor, eu quero começar uma estação na minha vida, nesta conferência, em que todas as iniquidades da minha vida, todas as iniquidades da minha família serão denunciadas. O Senhor vai me dar sabedoria, vai me conduzir por
olhar para cada uma dessas questões espirituais com olhos espirituais. Presta atenção, irmão. Aqui nesse auditório tem pessoas que nem estão prestando atenção, ou que estão com a mente voando, ou que talvez estão assim, eu vou pensar, mas não concordo. Basta eu e você sabermos que o que tem aqui dentro, conhecimento, experiências, convicções, certezas, ensino, domínio, é infinitamente menor do que o que tem fora de mim. O que existe de conhecimento num universo externo a mim e que eu não tenho noção, é infinitamente maior do que o que eu domino. É tolice eu achar que o que eu domino já é tudo. Então eu preciso me abrir a conhecer aquilo que o Senhor ainda vai me revelar dia após dia, com o coração humilde, quebrantado. Eu quero, Espírito Santo, não só entender sobre iniquidade, mas ver na minha história, na minha família, quais iniquidades marcam o coração das pessoas da minha casa. E ter do Senhor discernimento para pôr luz e vencer. Porque o Senhor já as levou na cruz do Calvário. Você está entendendo, irmão? A palavra do Senhor em Números 14, verso 18 diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, a epigenética é uma ciência que eu não conhecia até o ano passado. Quando o Senhor me trouxe isso, eu nem sei te dizer quando foi que chegou o conhecimento. Livros, estudos, artigos sobre epigenética, que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha lido na minha vida. E que é a ciência provando que existem alterações neurológicas, não só emocionais, físicas, nos hormônios, nos sistemas, nos mecanismos do nosso ser, que mudam a nossa forma de enxergar, de reagir. Por isso, quem é nervoso é nervoso. Por isso, quem é incrédulo é incrédulo. Por isso, quem é cético, e tudo é motivo de chacota, é assim. Por isso que alguém que nunca entende o reino de Deus continua resistente, alguns até no nível de se chamarem ateus. Iniquidades acumuladas. E se eu e você fôssemos sair procurando o histórico, nosso fruto seria muito pequeno. Uma caça às bruxas, uma caça aos culpados. Quem foi o... Não, isso não se alinha com a verdade bíblica. Mas eu e você podemos ir para diante do Senhor e falar: Senhor, eu entendi que a iniquidade e o pecado ficam marcados na tábua do coração e que os nossos filhos veem isso nas pontas dos altares, nos postes ídolos, naquilo que nos domina. Significa, eles não apenas enxergam. Quando o texto diz, eles veem isso, o texto está dizendo assim, eles também vão vivenciar isso. E aí você entende por que uma criança de 2 anos já é violenta, nervosa. Numa casa em que a outra criança de 3 anos é uma mansidão. Como pode um menino desse já ser tão nervoso? Quais foram as iniquidades que deram espaço para o inimigo também plantar no DNA dele, no sentido de, nos genes recebidos,
no funcionamento, até mesmo, dos seus elementos químicos, neurológicos, nos seus hormônios, na sua adrenalina, não importa quais elementos. Por que esse menino reage assim? Por que essa menina reage assim? E aí você vai ver a área sexual, você vai ver a área da palavra, mentira, agressão. Até terceira e quarta geração. Mas pensa comigo, eu sou a primeira geração. Se eu não cuidei e fui transmitindo as iniquidades dos meus pecados para os meus filhos, segunda geração, eles vão ter filhos. Os meus netos serão a terceira geração. Mas se eu passei isso para o meu filho não cuidou disso, o meu filho se tornou a primeira geração. E o filho dele vai crescendo no mesmo ambiente de trevas, de cegueira, de engano, não só nutrindo as iniquidades que recebeu, mas produzindo mais iniquidades, ele se torna a primeira geração. Quando isso acaba? Quando os meus erros, meus pecados, minhas vulnerabilidades, quando isso se encerra? Será que eu não posso ser alguém que vai dizer assim, até aqui foi assim, mas a minha vida no altar do Senhor vai fazer com que o Espírito de Deus entre em todas as áreas da minha vida e haja uma transformação. E meus filhos serão como flechas na mão do arqueiro. Eles vão mais longe do que eu. Porque a palavra do Senhor diz que Ele também abençoa até 1000 gerações daqueles que temem ao Senhor. Senhor, eu quero fazer da minha vida cristã um propósito prioritário da minha vida, de ver o Senhor entrar em cada área da minha história. Eu quero isso, Senhor. Irmãos, a quantidade de conteúdo que eu tenho para ministrar, nem se a gente ficasse a semana inteira aqui em reunião. Eu estou lidando com um livro com 600 páginas. 600 páginas, eu tenho que transformar ele em um livro de 300 páginas. Tem conteúdo de 600 páginas pronto. Eu não daria conta. O Senhor estabeleceu ano passado, eu vou te entregar isso. E começou a me trazer as coisas que eu tinha guardado, as coisas que nós já ministramos 20 anos, as coisas que o Senhor foi trazendo da ciência para mim, as coisas que o Senhor foi permitindo ler e estudar. Eu já comprei um volume, do ano passado para agora, um volume impressionante de livros que eu estou lendo sobre isso, porque o Senhor falou assim, você vai mergulhar nisso. Porque não foi em vão que o ano passado o Senhor nos fez começar a conferência Minha Família, Meu Tesouro. E tem nos dado um relacionamento com a pastora Tânia, que tem semeado tudo isso entre nós. Mas eu quero focar em algumas coisas, e amanhã eu vou trazer mais uma porção. Primeiro, existem acontecimentos que são significativos e que se repetem de geração em geração. Nós ouvimos muito isso da pastora Tânia Teresa. Por isso eu repito mais uma vez. Essa semana, assista todos os vídeos da pastora Tânia Teresa. Se você quiser começar pelos que estão no Projeto Adoradores, no canal do Projeto Adoradores, que ela ministrou aqui o ano passado. Significativos acontecimentos que se repetem de geração em geração e deixam marcas profundas. O texto que lemos de Jeremias. Mesmo quando não são nomeados, mesmo quando nós não os vemos, eles estão ativos. Eles precisam ser evidenciados. A expressão da pastora Tânia Teresa é, eu preciso denunciá-los, porque ela, como juíza, declara, sem uma denúncia, o juiz não pode fazer nada. Há pouco tempo recebemos um soldado, um policial aqui, que veio nos dizer assim, nós não podemos mais abordar uma pessoa na rua, porque a gente está desconfiado. Isso está dando problemas gravíssimos, nós não podemos mais. Então, pode ser a pessoa mais estranha, mais suspeita, o policial não pode. Então, ele diz assim, todas as vezes que alguém fizer alguma coisa aqui nessa rua, contra vocês, com o carro, liguem e registrem.
Tem que haver uma denúncia. Se houver uma denúncia, a polícia pode ir atrás. E a pastora Tânia Tereza nos ensina que esses elementos do universo do direito dizem respeito a princípios do mundo espiritual. Porque por luz é algo do reino de Deus. Quando nós acendemos luz, as trevas são dissipadas. E o que é por luz na prática? Não apenas uma coisa folclórica ou um jargão religioso. O que é por luz? É dizer o que está acontecendo. É ser testemunha. É confessar. Aí você vai identificando essas palavras nos seus contextos religiosos. É dizer, eu sei e eu falo. Mas se você falar, eu te mato. Não tem problema, eu vou falar. E quando você põe luz, o diabo perde o poder de chantagem, de domínio. Porque a Bíblia nos diz que a luz vence as trevas. Denunciar na nossa vida é dizer assim, aconteceu isso, 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 isso na minha história. E eu não mais tenho isso como algo desconhecido, ignorado, ou que eu ponho debaixo do tapete, ou que eu falo assim, o que é isso? Não tem nada a ver, tem nada a ver. Não, não, eu quero ir a uma das coisas, uma por uma, e denunciá-las. Então preste bem atenção. Nós não vamos entrar nesses assuntos, porque nós não temos tempo, mas nós podemos começar a pôr luz. E como igreja, nós estamos numa empreitada que não tem mais fim. Não tem desvio, nós vamos até Jesus voltar. E não só conosco, mas com todos que o Senhor nos permitir, nós vamos ser quem acende a luz. Nós vamos ser canais de Deus para nós mesmos, para nossas famílias e para uma quantidade que a gente não mensura de famílias que o Senhor vai nos trazer para viverem isso. Então preste atenção. Famílias que têm morte precoce, ou mortes repentinas de pais, de cônjuges, de filhos. Isso não é normal. Deus não nos fez para isso. Isso vem das trevas. Nós não podemos dizer que há um pecado, então porque tem pecado acontece todas. Não, não, o pecado Deus trata com cada um. Mas onde houver iniquidade que permitiu, que legalizou Satanás a fazer isso na minha família, eu decidi ser quem denuncia. Ainda que na instância do governo, na instância da humanidade, há alguns que denunciam, alguns que se tornam testemunhas, precisam ter proteção do Estado para o resto da vida. Existem casos em que o Estado faz questão de trocar o nome, de mandar para algum outro lugar, de sustentar para o resto da vida, por causa do testemunho dado e que mudou tudo. E os bandidos não o encontrarão mais na tentativa de retaliação. Agora, pensa o que vai acontecer no mundo espiritual. Eu e você nos levantamos para denunciar Satanás, e quem é Satanás? Os demônios, eles vão retaliar. Não. Se o governo cobre uma testemunha aqui, no mundo civil, o meu Pai, o que governa a mim, já disse que Ele põe os anjos ao meu redor. Quem é Satanás para te tocar e te retaliar, irmão? Ele pode te ameaçar o quanto for. Você vai ver isso, não mexe com esse assunto, não toca nesse assunto, deixa quieto, não mexe com isso, você vai ver o que vai dar se você... Não, eu me levanto para denunciar. Denunciar não é ir na força do meu braço e falar, e fazer, e apontar, e acusar as pessoas. Denunciar é ir para diante do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo o que aconteceu? Eu agora enxerguei. Meus pais, meus avós... tem culpado, eu não estou atrás de culpado, aconteceu isso na minha família, eu nunca soube disso, Senhor, mas eu estou declarando que aquilo que Satanás fez desde o céu, fez no Éden, continua fazendo de geração em geração, ele vai ser interrompido agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Alguém que na sua família é comum morte precoce, ou repentina dos pais, dos filhos, dos cônjuges. Segundo, alguém que na sua família, abortos, seja espontâneo ou seja provocados. É algo recorrente. Eu citei 2 tópicos só. Tem a ver com a sua vida,
tem a ver com a sua família? Se tem a ver com a sua vida, se tem a ver com a sua família, na hora que eu falar, você vai ficar de pé. E você começou uma caminhada de denunciar, por luz sobre as trevas. Senhor, eu nunca parei para pensar. E eu estou pedindo ao Senhor que me mostre coisas que eu nunca pensei nelas, que eu nunca soube da minha vida. Mas pastor, eu não sei. E o Espírito do Senhor vai te dizer, porque nós estamos debaixo de uma declaração, de um encargo, de um comando do céu. O Espírito do Senhor vai te levar a olhar para algo e falar assim, é isso. Sabendo que não é para irmos como D'Artagnan, lutando contra todos os moinhos e fazendo tudo. Não. É simplesmente ir para diante do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo? Olha o que o diabo fez. Mas está escrito na tua palavra que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que o Senhor foi moído pelas minhas iniquidades. E o Senhor não veio e se submeteu a isso para uma tentativa. O Senhor é soberano. O Senhor fez isso para encerrar. Eu posso ir para o resto da minha vida. Preste atenção nisso. Eu posso ir para o resto da minha vida do jeito que estou hoje. Eu não gosto desse negócio, eu acho que é o seguinte, é só se encher do Espírito Santo. Eu posso ir para o resto da minha vida do jeito que eu estou hoje, e se eu fui realmente salvo, eu vou para o céu e vai passar tudo, mas eu não vou ter experimentado ser alguém nessa terra que interrompeu os ciclos de Satanás e permitiu que meus filhos, meus netos, meus bisnetos vivam outra realidade de mais vitórias ainda nessa terra. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero realmente denunciar a adoção de qualquer lado da história, seja qual for o lado da história, a adoção, quando cercada de silêncio, de frustrações, de problemas, de desafios, de dores, comum na família. Esse é um assunto para você colocar diante do Senhor. Mas eu não entendi, eu queria entender. Vai passo por passo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu dou um passo e a lâmpada nos meus pés ilumina um pouco. Eu não estou vendo ainda lá na frente, mas eu vou dar passo a passo. O Senhor vai nos trazer entendimento de todos os passos. Não tenha dúvida disso. Violência familiar. Não, mas isso foi, é o seguinte, é porque aconteceu, mas também já passou. Violência familiar, violência física, violência sexual, violência emocional. Inúmeras famílias têm casos silenciosos de meninos ou meninas que foram abusados sexualmente. Já passou, já... Não. Eu vou trilhar um caminho aí, o Espírito Santo vai me conduzir nisso, até que tudo esteja denunciado e vencido. E os desdobramentos disso terão sido encerrados no altar do Senhor. E virá cura, virá vitória, tudo aquilo que foi roubado. E nós vamos estudar juntos, você vai estudar sobre isso, irmão. A ciência mostra com pesquisas, com testes, com dados reais, o que acontece com um menino e com uma menina, no seu comportamento genético, nos seus metabolismos, na sua questão neurológica, psicológica. Um menino e uma menina que foram abusados. E aí você vai descobrir por que fulano ou ciclano é assim a vida inteira. Ou não rompe, ou não consegue, ou não tem, ou não faz.
O Senhor, não mexe com isso não, porque isso, olha, isso é um negócio da avó, isso é um negócio da... O Senhor vai pôr luz. E Satanás, você sabe disso, Satanás, ele é mestre em chantagear. Mas a Bíblia diz que aonde a luz vem, as trevas têm que ir embora. Satanás será vencido na sua casa, na sua família. Não só violência física, sexual, emocional, mas existem histórias de guerras, migrações forçadas, exílios, perseguições. Você, dependendo da sua idade, você se lembra até hoje de Saci Pererê, Cuca. Você acha que isso era desenho animado? Você acha que isso era entretenimento, que Deus inspirou alguém, falou assim, vamos entreter as crianças? Isso era a mais pura manifestação de elementos espirituais, que a gente não tem noção do que alcançavam. Então não é só a questão física, violência que a gente vê, tem inúmeras questões que fazem com que uma família, crianças, pessoas, fiquem prisioneiras. E abuso sexual é uma das mais violentas delas. Pobreza extrema, falências contínuas. Irmãos, eu viajei nesses dias para o Vale do Aço. E eu fiz questão de passar por algumas estradas que eu não precisava passar mais, que já foram substituídas por outras. Eu fiz questão de ir por algumas delas, para ver como estavam aqueles lugares. Devia ter, eu acho que, 8 anos que eu não ia naquela região. Mas eu vou naquela região, Deus te quer. Criança, eu fui ministerialmente inúmeras vezes. E todos os lugares que eu fiz questão de passar estão com a mesma pobreza. As casas do mesmo jeito, as ruas do mesmo jeito. Miséria. O que é que prende uma nação? O que é que prende um povo? O que é que prende talvez seus parentes que nunca, ano após ano, nunca trabalharam e conseguiram ter um recurso para pintar a casa, para mudar os móveis, para crescer, para os filhos estudarem mais, para desfrutar mais coisas. Não, é sempre miséria. E às vezes sempre dívida. Isso não é normal. Isso não é de Deus, porque a palavra diz, a vereda do justo, daquele que foi justificado em Cristo Jesus, é como a luz da aurora, vai brilhar cada dia mais. E eu não aceito mais que a minha vida, minha história, minha família, meus pais, tem limites? Tem, porque agora não dá tempo, um monte de coisa. Agora não tem nem raciocínio, não tem nem neurônios estabelecidos para tais conquistas. Mas não tem problema. Eu sou a pessoa que vai pôr um divisor de águas. Meus antepassados vão experimentar coisas que a gente até acha que é impossível, mas eles vão viver vitórias e alegrias e conquistas. Meus familiares de hoje, minha vida, minha família e a minha descendência, meus filhos, meus netos, vão viver algo de Deus, porque eu decido como crente, na minha vida cristã, eu me encher do Espírito Santo para que Ele ilumine e ponha transformação em todos os assuntos da minha vida. Satanás vai estar debaixo dos meus pés. Isso funciona só com oração? Funciona. Mas Jesus diz assim, alguns não. Que isso? Está escrito isso? Algumas castas só se expulsa com jejum e oração. O que o Senhor está querendo dizer com algumas tarefas físicas, algumas disciplinas, algumas estratégias divinas para pôr luz, para vencer determinadas castas de demônios? Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Pobreza extrema, falências, nunca prospera. Segredos de família. Não conta para ninguém.
Ninguém fala nisso. Ninguém olha, não, vovô morreu, mas ninguém ficou sabendo. Segredos. É simples, irmão, simples assim. Você é de uma família que tem segredos de família, ninguém sabe. Senhor, põe luz. Onde é que Satanás conseguiu travar coisas por causa de segredos de família? Sim, pastor, na minha casa eu tenho isso. Isso não é para você vir aqui à frente falar, mas é para você ter elementos para trabalhar diante do Senhor. Senhor, na minha família, eu sei que teve casos assim, ninguém sabe, ninguém não podia contar, não podia conversar, mas eu estou colocando isso no altar do Senhor. E a ferramenta que eu tenho é oração, e a tua palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu estou orando. Senhor, envia anjos. Está escrito na tua palavra que os teus anjos são espíritos ministradores à disposição daqueles que hão de herdar a vida eterna. Senhor, envia anjos aonde é necessário. Traga luz, Senhor. Começa a pôr a tua luz nesses assuntos, porque eu não estou afim de vasculhar, descobrir. Eu não sou um jornalista, investigador, eu só quero que a tua luz entre. E a iniquidade que foi herdada por estas coisas seja estancada na minha história. Doenças mentais. Sempre tem uma pessoa com doenças mentais na família. Na minha família tem isso. Partos traumáticos. E lá na família é sempre assim, é porque não, isso é o seguinte, é porque assim, a parteira falou isso, não sei o quê. Um irmão, por algumas questões de família, foi lá na roça, e aí uma cobra picou. E na perna dele ficou o buraco da picada da cobra, que nunca curava. Nunca. Aquilo foi apodrecendo a perna dele. Final da história. Alguém enviado pelo Senhor foi ali. E Deus trouxe luz, que havia um pacto de gerações atrás. E assim como o avô tinha sido picado por uma cobra, ele foi picado por uma cobra. Que histórias, que coisas. Doenças ocultas, não tratadas, partos traumáticos, separações na infância. Separações na infância. Presta atenção, nós temos famílias que a gente tem aqui entre nós. Separações. As crianças já estão vivendo debaixo de uma iniquidade. Elas têm culpa disso? Não. Elas vão herdar problemas? Vão. Elas vão ter distorções na forma de ver o mapa delas, traçado pelo Senhor, que era perfeito. Vão. Mas como é que eu resolvo isso? Passo a passo. Vamos passo a passo. Senhor, na minha casa acontecia isso, acontece isso. Suicídios. Não, mas é porque fulano era assim, a história dele. Falou assim, Senhor, de onde vêm as iniquidades que levaram essa pessoa agora a suicidar? Mas essa, olha, sabe lá, porque às vezes, de repente, ela ficou assim, ela já estava com um nível de bipolarismo, de depressão, ou de qualquer sintoma assim, neurológico e problemático, ela tomava um remédio fortíssimo, o psiquiatra, e de repente deu uma crise, e foi só isso que aconteceu, tem uma expressão aí, deu uma crise, deu um surto, e ela acabou se matando. Não, isso é o que a gente vê fisicamente, mas a partir de hoje eu não quero ver nada de modo carnal, eu quero ver espiritual. Senhor, quais iniquidades permitiram que Satanás entrasse nessa história, nessa vida? Eu quero discernimento disso, eu vou orar por isso, eu vou jejuar por isso, eu vou ler por isso, eu quero, o teu Espírito vai me conduzir. Não é misticismo, não é uma tentativa de pesquisa, não, nada humano, nada terreno, na força do braço. Eu quero o Senhor e eu vou pôr luz, o Senhor vai pôr luz e eu vou orar. E o Senhor vai fazer mudanças, transformações na minha família. Gravidez precoce. Na minha casa, eu era adolescente. Na minha igreja tinha uma família que eles riam. Eles riam. Aqui, assim, todas as minhas tias
casaram grávidas, todas. E agora as filhas, olha lá, você viu fulano? Também casou grávida. Satanás, eu não brinco mais com o que você está fazendo das trevas entre nós. Você agora é alvo das minhas orações, você vai ser vencido. Por que eu tenho essa autoridade? Porque eu estou em Cristo Jesus. E o que isso tem a ver? Jesus te pisou na cruz do Calvário. E eu vou ser testemunha de que o Senhor vai operar exatamente isso na minha vida, na minha história. Gravidez não acolhida. Histórias de moças que tiveram que se virar porque o pai ou a mãe não acolheram. Quais desdobramentos dessas iniquidades? Casamentos forçados, casamentos abusivos, escândalos. A religião vai conseguindo um esquema. Então, assim, ó, deu maior BO, a coisa toda assim, então, mas a gente fala assim, ó, vocês vão casar, a gente vai fazer tudo bonitinho. Então, não vai entrar de véu, Grinalda, não vai entrar de véu, porque todo mundo sabe que você está grávida. Não vai. Não vamos fazer isso, não. Vamos fazer o seguinte, vamos casar, todo mundo, vamos abençoar todo mundo, e pronto, vocês vão viver em paz. Coisa nenhuma. Se o pecado não for confessado, não há remissão. Se o sangue não for derramado, não há remissão. E se a iniquidade não for denunciada e vencida, o desdobramento é das trevas. E lembre-se uma coisa. Satanás. Você sabe quem é que tem o nome Satanás? O título Satanás. Significa acusador. Quando o Espírito Santo põe luz sobre essas coisas, o acusador continua lá ao derredor, tentando acusar. Mas Deus não faz isso para te trazer culpa, te acusar. Deus faz isso dizendo, pode ser um trilho difícil, filho. Mas ele é muito melhor do que você carregar isso para o resto da vida. Eu vou entrar, eu vou te capacitar, eu vou te guardar, eu vou te sustentar, eu vou te iluminar, e você vai ser o agente do céu para mudar a história de uma família. Vícios, comportamentos compulsivos, jogos, dívidas, adultério e qualquer outro tipo de vício, violências históricas e culturais. Não, é porque realmente, olha, o meu avô, ele foi o capanga de não sei quem, que aí lá no sertão matava todo mundo. Mas isso foi... Não, Senhor, tem sangue derramado. Nós ouvimos muito isso na ministração da pastora Tânia Tereza. Tem sangue derramado. Eu preciso saber dessa história e eu vou começar a anotar, o Senhor vai começar a trazer para mim as coisas. E eu vou me levantar na autoridade do nome de Jesus e eu vou denunciá-las no mundo espiritual. E eu vou vencê-las. Rupturas espirituais, religiosidade forçada, opressão, humilhações públicas, punições severas, injustiças que não foram reparadas, pessoas na família que desapareceram. O irmão desapareceu, ninguém tem notícia, mas tem 20 anos, ninguém tem notícia. Senhor, o que o diabo está fazendo? Quais iniquidades trouxeram para a nossa história coisas tão terríveis? Desaparecimentos, prisões, filhos criados por outros. Irmãos, tem uma pesquisa feita por trabalho em laboratório de anos. Médicos cientistas começaram a analisar o comportamento neurológico, o comportamento biológico de crianças que foram abandonadas. Logo que nasceram, a mãe doou para uma família maravilhosa, viveu uma vida maravilhosa, mas só o distanciamento da voz, do calor, do cheiro e do espírito da mãe é suficiente para plantar uma marca com um ponteiro de ferro e diamante duro no coração de uma criança. Não menospreze nenhuma dessas coisas, filhos criados por terceiros.
Não tem culpa de ninguém. Não tem que encontrar problema. Eu não quero nesse negócio, não quero nesse negócio, não. Não tem a ver com isso, irmão. Tem a ver com você crer que o Senhor é quem entra na nossa história. Mas eu acho que não é nada disso. Então por que você está vivendo tudo isso até hoje? Quem tem autoridade sobre nós mesmos e sobre a terra, senão nós mesmos? Quem tem o Espírito Santo dentro de si, para que venha luz? Senhor, eu quero. Fecha os teus olhos. Irmão, eu recebi um encargo do Senhor. Eu não sei explicar como eu estou dando conta em meio a tantas coisas que são responsabilidades minhas, de me aprofundar como em nenhum outro assunto eu me aprofundei tanto. Mas eu sei, o Senhor me deu um encargo e Ele está me provisionando com tudo. Nós não vamos parar. Isso não vai se tornar uma obsessão. Tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Mas isso vai se tornar um alvo prioritário. O Senhor vai começar a atuar nas nossas famílias aqui de uma forma tão maravilhosa que nós não vamos conseguir nos segurar no louvor, na adoração, no testemunho, na alegria pelas vitórias. A glória do Senhor vai se manifestar em nós e através de nós, por meio de nós. Outras vidas vão testemunhar e vão receber da porção que estamos recebendo. Minha família, meu tesouro. Senhor Espírito Santo, eu te convido a vir fazer uma obra em mim, desde agora. Se você identifica em todos esses itens que eu mencionei, e amanhã eu vou ampliar isso, nós vamos nos aprofundar mais, passo a passo virá mais luz. Se você tem algum desses itens que você identifica, você vai se levantar dizendo assim: eu estou denunciando na minha vida, na minha história, na minha família, tem alguns desses itens, e eu estou me colocando no altar do Senhor e declarando: a partir de hoje, essa é uma missão. Eu vou exercer a autoridade de Jesus Cristo que habita em mim, de tal forma que eu serei quem governa a minha história. Eu serei quem diz como será a minha agenda. E nas pontas dos meus altares, aquilo que foi cravado com ponteiro de ferro e diamante duro, das iniquidades que eu recebi, o sangue de Jesus, o fogo de Jesus, minha vida vai ser um altar purificado, santificado, e vai brilhar a glória do Senhor. Meus filhos não vão ver pontas cravadas de iniquidades, postes ídolos, coisas que me governam, cravadas de iniquidades. Mesmo na ignorância, mesmo se olha e não enxerga nada, eles não verão mais. Pelo contrário, eles verão a presença e a manifestação do Espírito de Deus, que opera de forma sobrenatural e que me leva a operar de forma natural, onde e quando for preciso. Eu convido você, com seus olhos fechados, a falar em voz alta: Senhor, na minha casa, eu sei que acontece isso. Eu estou pedindo ao Senhor Espírito Santo que assuma o governo desse assunto para transformações. Senhor, eu sei que o inimigo vai dizer assim: não mexe com isso não, já está tudo bem, já passou, a vida está tudo quieto, está tudo indo bem. Senhor, o inimigo, se vier soprando isso na minha mente, pensamentos, dardos inflamados, ele vai ser vencido. Eu te amarro, eu te repreendo, Satanás, eu vou até o final. Isso não altera a minha salvação. Por que eu vou mexer nisso? Não altera a minha salvação, mas isso altera minha frutificação nessa terra.
altera a alegria e o prazer de desfrutar de coisas que Deus preparou para mim nessa terra. Altera a minha responsabilidade e minha missão, minha alegria de ser alguém que se levanta e diz: aqui nessa casa, nessa família vai ser diferente. O nome de Jesus vai ser glorificado. Meus filhos serão libertos, meus netos serão libertos, minhas noras, meus genros, Senhor, meus familiares. Senhor, haverá uma revolução do céu na minha família, e haverá alegria, haverá graça, Senhor. Haverão desafios, mas, Senhor, nós vamos experimentar vitórias que nós nunca imaginamos na nossa vida. Levante a sua voz e fale isso com o Senhor.